A segunda coisa que eu acho, que assim, que eu pessoalmente gostaria de afirmar como uma convicção minha, só minha, não tem nada além da idiotice da minha limitação, fazendo uma viagem agarrada a algumas pequenas luzes aqui e ali. Nós estamos, por exemplo, na iminência de chegarmos, do ponto de vista científico, na comprovação, mais do que no ambiente apenas do elétron, de que existem mundos paralelos. Que do ponto de vista da Bíblia não é nenhuma novidade, né? E nenhum cristão deveria ficar assustado com a existência de mundo paralelo, porque é só o que a Bíblia diz, né? Que existem as coisas que você vê, as que você não vê, as visíveis, as invisíveis. As que você vê, a maioria delas você não enxerga. Né? Até há pouquíssimo tempo atrás, algumas décadas atrás, né, a gente não sabia nem da existência de micróbios. Uma soma de poucas décadas, 10 décadas atrás, micro-organismos eram entes quase desconhecidos, só alguns eram percebidos. Foi Einstein que calculou a dimensão do átomo, matematicamente falando. Ninguém nunca tinha visto esse negócio. Os oceanos do mundo eram abismos incompreensíveis para nós até 70 anos atrás. E só começaram a ser um pouquinho melhor enxergados agora, e a gente não só enxergou um percentualzinho de nada dele. Então até as coisas visíveis a gente não viu ainda, com tudo que a gente tem. E imagina as invisíveis. Se as visíveis que estão aqui, expostas à sensorialidade de cada um de nós e aos nossos aparatos e tecnologias e viagens e entradas e saídas, a gente não viu nada. Imagina as invisíveis, as espirituais, as camadas e camadas, as dimensões, as existências. A gente vive de uma presunção de saber absurda. Eu prefiro viver da presunção de achar que é tudo muito mais do que cair na presunção de reduzir tudo a muito menos. Então, voltando aqui, até nesse ambientezinho quântico, já se sabe que se você observar um elétron, ele muda de lugar na hora. Já se sabe que se você tentar pontuá-lo, você não vai achá-lo. Já se sabe mais do que isso, que às vezes ele está em dois lugares a um tempo só. As implicações disso na natureza íntima da matéria são revolucionárias. Eles juntaram isso aí com uma tal de teoria das cordas, que está cada vez também mais factibilizada, não só do ponto de vista teórico, mas do ponto de vista experimental, que vai começando a mostrar que nós existimos ou em membranas de universos, ou em bolhas de universos, mas que toda essa dinâmica do mundo quântico, subatômico, carrega o poder de estabelecer, assim como um elétron pode mudar de um lado para o outro, ou pode existir em dois lugares ao mesmo tempo, pode gerar as réplicas desses mundos também. Mundos paralelos. Então, vamos supor que daqui a 15 anos seja incontestável que isso seja assim. Que seja tão real quanto o Sol, a Lua, que baseado nisso você faça experimentos empíricos inegáveis, que não dê mais para dizer só que é teoria, vamos supor que seja assim. Comprovar-se-á o quê? Comprovar-se-á o que eu estou dizendo aqui, que muito provavelmente todas as alternativas de existências possíveis num ambiente de liberdade de criação se factibilizem, se materializem, se realizem no universo como um todo, de modo que essa história aqui das nossas tentações é só das nossas. Mas, assim como houve a tentação de Satanás, de outras camadas angelicais, de outras não sei o quê, podem estar surgindo e existindo e devem existir para cada natureza de criatura, para cada forma de existência, a sua própria
tentação, de acordo com a consciência. De cada ambiente, de cada ambiente, cada pessoa. com os significados de cada coisa. É porque você fala no texto, eu li de manhã hoje, você falou um texto sobre tentação, você fala que se não houver princípios, se não houver caráter, não há o ambiente para haver a tentação. Claro. Não é isso? Ou seja, precisa haver algo para que você possa ser tentado. Né? Então, eu creio que havia princípios em Eva, em Adão, havia princípios no próprio Lúcifer. Então, não, o princípio é Deus, né? Então, isso que eu estou falando. Então, assim, pelo texto lá, depois de discernir que sempre há algo a perder, né? Há algo assim a ser negociado. A se separar a se separar de. Há um divórcio.